Amigas e amigos, internautas, seguidores, olhe, eu sei que você sabe que eu não sei, o que você não sabe que eu sei. Vamos a mais uma edição de 3 Dedos de Prosas, hoje, quarta-feira, 21, nossas lives agora, todos os dias, cardápio diário de notícias comentadas, como quase não se vê no dia a dia do jornalismo local, nacional e internacional. Se gostar, dê um positivo de gostei, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Olha, isso é importante e gostaria que vocês prestassem atenção. Até ver um filho de um amigo meu totalmente dependente do vício de jogar, onde os pais estão apavorados com o jeito deprimido do rapaz, compulsivo por jogos bets. Até então, eu não tinha prestado atenção acerca disso. Mas, paralelo aos vícios das bets, é triste saber que também o varejo deixou de faturar 103 bilhões de reais ao longo de apenas um ano, 2024, e o motivo foi o direcionamento dos recursos das famílias para as bets. Inclusive, uma grande parte famílias do programa Bolsa Família. Então, as bets são as plataformas virtuais de apostas esportivas e de cassino online. Bom, é o que indica o panorama das bets, estudo divulgado na última quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O estudo utiliza dados do Banco Central e revela que os brasileiros disponibilizaram 240 bilhões para as apostas online em 2024. Para a CNC, os resultados indicam que as bets causam endividamento e vício, e não só afetam os apostadores, como geram impactos socioeconômicos significativos para a sociedade. A maior preocupação apontada no estudo da CNC envolve as modalidades de cassino online, como, por exemplo, o jogo do Tigrinho, o Tigrinho que todo mundo vê aí no YouTube, na internet, inclusive patrocinado, aliás, tendo como garoto propaganda artistas, apresentadores, até com o próprio Ratinho. Olha, eles estão presentes hoje na maioria das bets. Economistas da CNC estimam que pelo menos 80% dos pagamentos dos usuários nessas plataformas envolvem gastos com alguma modalidade de cassino online. O volume de recursos destinados para as apostas esportivas representa uma fatia bem menor. A agonia de uma luta do governo federal em legalizar os jogos bets e não legalizar, isto há. O projeto segue a vapor, devendo ser aprovado ou não, e tramita juntamente com a questão dos jogos do bicho em fase de legalização. Vamos agora de número 2. Um total de 239 jovens vivem em cerca de 11 unidades socioeducativas em toda a Bahia. Essas instituições são responsáveis por garantir a reinserção social de jovens que cometeram atos infracionais e cumprem medidas educativas em meio fechado, semifechado ou até mesmo aberto. Os dados divulgados na data de 14 de janeiro pelo Conselho Nacional de Justiça colocam a Bahia como a 11ª maior população de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas do país, sendo a 3ª maior do Nordeste. Atualmente, no Brasil, São Paulo lidera o ranking de maior população de jovens neste cenário, com a população de 3.939, seguido do Rio de Janeiro com 759 e Minas Gerais com 719. Em termos de taxa de ocupação,
as unidades baianas também apresentam um bom número, com 39,97% da capacidade utilizada e ficando em 17º lugar, em comparação com os outros estados brasileiros, não é? A legislação atual impõe que a execução das medidas em meio fechado, ou seja, em privação de liberdade, é responsabilidade dos estados. E as medidas em meio aberto ficam sob a atribuição dos municípios. Na Bahia, as unidades socioeducativas são de responsabilidade do Estado e é parte das ações da Fundação da Criança e do Adolescente, autarquia vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. No cenário baiano, o CNJ conseguiu inspecionar todas as 11 unidades no último bimestre de 2024. Os dados obtidos demonstram o perfil dos jovens baianos que cumprem medidas socioeducativas e o nível de desenvolvimento dessas unidades. Por meio das inspeções realizadas no último bimestre, o Conselho Nacional de Justiça conseguiu montar um breve perfil dos jovens baianos que habitam ou frequentam as unidades socioeducativas. Segundo os dados do CNJ, 172 dos 239 jovens atendidos pelas unidades estão em regime de medida de internação, ou seja, em privação de liberdade. 36 cumprem medida em internação provisória, 27 estão em semi-liberdade e outros 4 cumprem medida em internação de sanção. Ao todo são 233 meninos e 6 meninas. Entre os jovens, 87% são pretos ou pardos, 108 deles foram classificados como pardos, 92 como pretos e 28 como brancos. Com relação à faixa etária, a maioria deles, 29,3%, tem entre 18 e 21 anos, sendo 65 no total. O padrão segue números decrescentes. 62 deles têm 17 anos, 27,9, 24,8, 55 têm 16 anos, 21 deles têm 15 anos, o equivalente a 9,5%, 9,5%, e 5,9% têm 14 anos, ou seja, 3 adolescentes e 6 deles têm entre 12 e 13 anos. No último bimestre de 2024, 24 jovens possuíam doenças mentais diagnosticadas, enquanto outros 23 possuíam sintomas ainda não diagnosticados. 91, o equivalente a um terço deles, fazia uso de medicação controlada e quase metade, cerca de 46,8%, tinha histórico de drogas ou álcool. Apenas um dos jovens possui filhos. O levantamento aponta que nas unidades baianas estão disponíveis um psicólogo para cada 2,13 jovens, 23,9 jovens por pedagogo e um total de 498 agentes socioeducativos, o equivalente a 0,48 jovens por agente. Absurdo. Vamos agora à última prosa de hoje. Olha, eu tenho que confessar, mais uma, a minha decepção e indignação com a agiotagem perversa e criminosa praticada no Brasil através do uso de cartões de crédito e cheque especial por financeiras e bancos, inclusive os estatais. É inacreditável que o governo federal e o Supremo Tribunal Federal permitam a agiotagem, que é crime pelo Código Penal, e também que se rasgue a nossa Constituição, não é? Porque a Constituição acusa que a cobrança de juros a 12% por ano é o permissivo para o ano inteiro, 12% ao ano e não 12% ao mês. Tem banco aqui que está cobrando 2,5% ao mês em consignados, não é? Tem gente que está cobrando 10% a 12% por mês. O que acontece? Não é possível tolerar de até 450% ao ano
cobrados no cartão e 307%, 12 de juros ao mês, pelo uso de cheque especial. Absurdo! Isso é uma extorsão. Considero isto crime de extorsão e bem mais grave que a agiotagem praticada pelos agiotas que a gente vê aí, que não são recomendáveis, pela maneira como eles atuam, os riscos de ameaças e pressão que fazem, inclusive ameaçando famílias, né? Os que praticam esse tipo de agiotagem agressiva, que impõe o terror psicológico a quem cai nos empréstimos deles. Eu pergunto, por que se permite tamanha extorsão na cobrança de juros dos cartões e do cheque especial? Por que o governo se omite a esse tipo de crime? Por que o STF não coíbe, através do Código Penal, e o que determina a Carta Magna? De uma coisa eu tenho certeza: os quatro, financeiras, bancos, governo e o próprio STF, juntos, neste tipo de crime, são mais criminosos que os agiotas violentos, agressivos. São mais porque eles se omitem e são cúmplices. Isso precisa ser revisto urgente. Muita gente morre aí, assassinado barbaramente. Foi guerra de gangues, briga de traficantes. Nem sempre. Pode ter alguma quilometragem de agiotagem no meio. Se gostaram, dê um like de joinha, de positivo. Se não são inscritos, inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem, acessem o sininho para notificação de novas lives. Um abraço.